Telespectadores, bom dia. Como acontece todos os domingos, neste horário, 7h30 às 8h, aqui estamos novamente com o nosso programa odontológico, na companhia do Dr. Luiz Rubim. Dr. Luiz, bom dia. Bom dia, Paulo. Quem quer e acredita que vai melhorar, já está com meio tratamento feito. Hein, doutor? E principalmente lá na clínica, porque lá Sim. a gente tem uma filosofia que é para a inclusão de todos. Eu estou procurando isso aí, tirado lá da sua clínica. Então, se a pessoa está realmente querendo fazer, interessada no tratamento, ela vai lá, ela vai conseguir fazer o tratamento. Porque a nossa filosofia de atendimento lá na clínica é implantes para todos, tratamento odontológico para todos. A gente não faz distinção de paciente. Não tem paciente de convênio e paciente particular, é tudo tratado da mesma forma. E de uma forma, né, que eu gosto de ressaltar, um atendimento detalhado, especializado, pormenorizado, fazendo com que o paciente tenha um conforto, né? Não é, senta lá, já vai fazendo tratamento. Não. Avaliação clínica, avaliação médica, medicações que talvez sejam necessárias no pré-operatório e no pós-operatório, orientações, né? Doutor? A gente se cerca. No programa passado, nós Sim. fizemos um chamamento que o senhor iria fazer uma abordagem seguinte. Implantes para todos, o senhor começou já a conversar sobre o assunto, mas é a filosofia do Instituto Branemark. Mas, doutor, a propósito, nós vamos lembrar o telefone daqueles que estão nos acompanhando, o telefone da clínica do Dr. Rubim. Veja lá, 30 24 8676. Pode ligar agora e o seu telefone vai ficar registrado. Ou também pelo site www.clinicarubim.com.br. Doutor, por favor. E Paulo, quem ligar agora, sim, vai deixar o seu nome e telefone, é importante frisar isso, tá, que segunda-feira a gente vai estar entrando em contato. Perfeito. Para agendar daí as avaliações. Muito bem. Tá? Implantes para todos, doutor? Isso tem que ser a nossa realidade. Sim. Por que eu digo tem que ser? Porque ainda não é. Qual é a filosofia do local onde eu faço um curso mensalmente? E esse local que se chama Instituto Branemark, tá? Ele é o único no mundo. O Dr. Branemark, que é o precursor dos implantes, foi ele que idealizou o implante odontológico, o implante que é usado na boca. Tá? Ele criou esse centro lá. E a filosofia de atendimento qual é? Colocação de poucos implantes, simplificação do tratamento, para que todo mundo tenha acesso. Então, por que se criaram os implantes para uso odontológico? Porque a prótese de baixo, a dentadura de baixo, quem está assistindo e sabe como é que é, ela não para na boca, ela é frouxa. A pessoa vai rir, mexe. A pessoa vai entrar numa piscina, tem medo que caia. Vai entrar no mar, tem medo de sair do mar sem a prótese. Mastigar, então. Isso. Porque o osso da mandíbula, que é o maxilar inferior, ele reabsorve de uma determinada forma, diferente do superior, e fica plano. Então não há local para equilibrar, para estabilizar, para dar retenção. Bem entendido. Então os implantes são fixações para dar essa retenção nessa prótese. Então com três implantes apenas, a gente consegue dar essa fixação. Que maravilha. E é uma prótese fixa, muito diferente de uma prótese que tem aquela mobilidade. E em cima não é usado implantes nessa filosofia, são usadas as dentaduras. Porque o maxilar superior, o rebordo, a área óssea recoberta pela mucosa, pela gengiva, ela tem uma característica de dar uma boa retenção para a prótese. Então não há necessidade de implantes, na maioria das vezes. Sim. Tem casos não é regra. Não é regra. Né? Tem casos que não. E nesses casos que não, a gente daí vai fazer outros tipos de tratamento. Mas na maioria dos casos é dessa forma que é encarado o tratamento do paciente. De uma forma lúcida, de uma forma tranquila, sem complicar. Porque eu vejo muita gente indo, porque lá eles quiseram me botar 20 implantes. E com 11 dava para resolver o problema. Entendeu? Sim. Porque com 6 implantes superiores e 5 inferiores, o paciente fica com uma dentição completa, né, em clínicas particulares. Né, fica na maioria das vezes. Põe 12 ou 14 dentes superiores, 12 ou 14 dentes inferiores. São 24 ou 28 dentes. É mais do que suficiente. Né? Então, gostaria de passar o caso agora de um paciente
que vai ilustrar essa questão que a gente está colocando. Então, o seu Ney nos procurou, né, e tinha que fazer a reabilitação completa da boca. Era um paciente, né, que tinha uma condição bucal óssea muito boa, certo, né, mas que precisava retirar alguns dentes, fazer a colocação dos implantes e colocação de 2 próteses fixas. Então, ali dá para ver os implantes. No próximo já é a oclusão, já é a maneira como ele está mordendo. Então vejam que ficou muito encaixado, muito perfeita essa mordida, né? Realmente é um caso que nos orgulha bastante do seu Ney. E esse é o sorriso dele de contentamento, de satisfação pelo tratamento executado, né? É um paciente simples, paciente humilde, que nos procurou, né? Doutor, sempre é prudente nós lembrarmos o telefone da clínica, que é o 30 24 8676, e o site www.clinicarubim.com.br. Doutor, o senhor falou sobre o trabalho de hoje é sobre implantes para todos. E a questão dos enxertos ósseos e ancoragens que o senhor fala aqui, o que seria, doutor? Porque assim, ó, Paulo, muitas pessoas querem se beneficiar dos implantes, mas não tem aquela massa óssea preservada. Com o passar dos anos, existe uma atrofia natural dos ossos maxilares, principalmente no maxilar superior, onde se perde muita estrutura óssea, a espessura óssea fica reduzida, mas mesmo que isso seja uma constante, a maioria das pessoas que nos procuram, elas não querem encarar um tratamento a longo prazo, um tratamento reabilitador muito longo, ou que tenha que se usar enxertos. Certo. E o enxerto geralmente era retirado da onde? Da própria pessoa. Se retirava aqui da crista do ilíaco, né? Ou da calota, ou aqui algumas regiões da mandíbula, do mento, daqui da região do queixo. Que técnica. Mas eram procedimentos que davam um excelente resultado, porém criavam um trauma a mais e uma necessidade de 2 cirurgias. A recuperação, por conseguinte, ficava muito né, demorada, arrastada, o paciente sofria com isso. O que a odontologia moderna está trazendo para eliminar esse tipo de problema? Então, a gente vendo isso, se deparando com esses casos, foram elaboradas técnicas onde a gente consegue colocar os implantes mesmo em osso com pouca massa disponível. São os approaches, né, que é a colocação do implante pela parte mais por dentro do céu da boca, tá? Que se chama approach palatino, pela parte palatina. Eu vou explicar para o telespectador isso, né? O implante entra de uma forma, né, que se evita a colocação dos enxertos. Existem os implantes curtos, que antes não existiam, que são pequenos, porém com diâmetro maior. Então isso compensa a área de contato com o osso, né? Existem implantes mais longos, que são implantes zigomáticos, que fazem ancoragem em outros ossos, que são os ossos zigomáticos, né? E isso tudo veio para quê? Para eliminar a necessidade do enxerto, para fazer com que o paciente tenha mais conforto no pós-operatório. Porque, veja bem, tirei daqui do ilíaco, botei para cá. Aqui dá dificuldade de locomoção por uns 45 dias. Paciente com muleta, com andador, pacientes às vezes até já com uma certa idade. Então não teria como submeter esse paciente a isso. Então começou um movimento para evitar esse tipo de tratamento. Porque além dessa questão do trauma, esse tratamento a longo prazo, ele causa problemas estéticos. Porque aquele osso que é enxertado, ele reabsorve, ele se perde com o tempo. Não é a mesma coisa que o osso primário, o osso natural daquela região, apesar de ser da mesma pessoa. Não, dá para entender perfeitamente. E aí é que surge uma segunda situação melhor que essa, que é o quê? É a reconstrução usando biomateriais. Materiais que hoje já estão exaustivamente testados e garantidos, né, que fazem o quê? A recomposição dos ossos maxilares, tanto por dentro como por fora, para a colocação de implantes. E tem uma estabilidade na dimensional, a longo prazo, maior inclusive que o osso natural da pessoa do enxerto. E promove uma remodelação no osso onde ele é colocado, a formação de novo osso, capaz de gerar a fixação tão boa quanto
o osso de origem do próprio paciente. Sim. Então a gente tem usado muito isso. Muitas técnicas têm evoluído nesse sentido, de deixar o paciente descansar no seu pós-operatório e não retirar dele o enxerto. Sim, sim. Usar materiais, né, substitutivos ósseos para que a gente não tenha um pós-operatório ruim, traumático. Né? Então isso é uma máxima hoje, não só lá na minha clínica, como na odontologia. Né? Sim, mas, doutor, de uma maneira geral. O senhor tem explorado tão bem essas coisas, tão especificado tão bem, que todo telespectador que está nos acompanhando, ele pode estar raciocinando com ele mesmo, aqui, ó, eu tenho condições, eu posso fazer com tranquilidade, porque vai ter uma solução para o meu caso. E às vezes são procedimentos que o paciente imagina um monstro, e é muito simples, é muito rápido. Um implante se faz em 15 minutos, um enxerto ósseo bilateral para preenchimento aqui do seio maxilar com osso que é feito a partir de materiais. De animais. Sim, sim. Né, que é feito a partir de animais, é preparado a partir do boi. Né? Sim, sim. Ele é colocado aqui dentro, preenche esse espaço, a gente coloca os implantes e o paciente consegue, em questão aí de 6 meses, um restabelecimento da arcada superior como um todo, sem a necessidade de tirar osso de nenhum lugar. Então isso é fantástico. Isso veio realmente para ficar. Nós temos um caso, Paulo, de um paciente, que é o seu José Neves, que eu gostaria de passar, que é o caso, né, da filosofia Brånemark, o caso padrão. Ou seja, o paciente inicialmente usava uma dentadura, muito bem por sinal, muito retentiva, estava bem, estava satisfeito, mas a de baixo não estava. Então o que ele fez? Trocou, botou implantes, botou uma prótese fixa. Então botou apenas 4 implantes, tá? Em cima desses 4 implantes foi colocada uma prótese fixa de porcelana. E esse paciente, o ano passado, nos procurou para fazer a parte de cima também de porcelana. Então aí já é o sorriso com a porcelana e aí o casamento, né, entre a prótese que tinha sido feita há uns 12 anos atrás com a que foi feita o ano passado. Então esse caso realmente é um caso onde o paciente seguiu, né, rigorosamente a ideia do professor Brånemark, da pessoa que idealizou os implantes. Claro que depois ele veio para nós para fazer uma segunda etapa, mas ele por muito tempo ficou dentro daquele protocolo Brånemark de atendimento. Doutor Luiz, eu vou lembrar as pessoas que estão lhe acompanhando, que tiverem mais curiosidades, que quiserem fazer uma consulta, pode ligar por 30 24 8676 agora, vai ficar registrado na segunda-feira, Dr. Luiz e a sua equipe vão entrar em contato com você. Ou então, pelo www.clinicarubim.com.br. Porque lá, inclusive, existe um contato, um fale conosco, né? A pessoa, inclusive, pode agendar, fazer um pré-agendamento da sua consulta através do site. Né? E ele é muito explicativo, é muito ilustrado, tem todos os VTs de programas passados, né? Tem casos clínicos, é bem ilustrado mesmo, vale a pena a pessoa acessar. Sim, daqui a pouco a pessoa vai fazendo associação e vê, bom, esse pode ser o meu caso já, né? Isso. Vai simplificar essa questão da sua avaliação. Claro. Doutor, mas quando eu lhe vejo conversar, eu sempre ressalto o seu aspecto, um planejamento e aquela entrevista preliminar para que tudo aconteça dentro do que é preciso pelo senhor e pelo seu cliente, né, doutor? Porque tudo na vida é planejamento. Sem planejamento a gente não vai a lugar nenhum. Ou se for, acaba, né, atropelando, acaba caindo, não vê bem os obstáculos, não enxerga lá na frente, vai tropeçando, vai cair dentro de um buraco. Então, dentro da odontologia é a mesma coisa. Desde o início a avaliação tem que ser detalhada, tem que sentar o paciente, conversar, ver o que ele quer, ver por que ele procurou a clínica, ver toda a história médica dele pregressa, quer dizer, como é que ele foi tratado, foi bem tratado, o senhor tem algum problema de saúde, o senhor usa alguma medicação, o senhor tem alguma alergia, já fez cirurgias antes, quer dizer, estabelecer com o paciente uma intimidade nesse quesito
ao ponto dele lhe passar essa informação. Porque às vezes o profissional ele quer manter aquela distância. E essa distância ela é às vezes perigosa, porque o paciente pode não colocar determinadas situações ou determinados tratamentos que fez, e isso pode estar relacionado e dar alguma consequência no tratamento odontológico. E o senhor frisa bem aqui num aspecto, os riscos cirúrgicos, porque se a pessoa não esclarecer né, todos esses detalhes... Então, até inclusive essa paciente que eu vou passar agora, Paulo, Sim. que é a dona Clori, é uma paciente que nos procurou com uma fratura de mandíbula, porque ela foi colocar implantes numa outra clínica, em vez de colocarem os implantes, fraturaram a mandíbula, da maneira que foi tratado. Né? O que a gente fez? A gente fez primeiro essa anamnese, quer dizer, essa avaliação, ela contou isso. Então a abordagem é totalmente diferente. Tu não vai fazer num paciente desse a mesma abordagem que tu faria num paciente íntegro. Então a gente teve que primeiro colocar placas, fixar a mandíbula, tratar a fratura, para depois passar para as próteses sobre implantes, para passar para os implantes. Então a abordagem é feita a partir de uma avaliação prévia bem feita. E aí o planejamento vai sair a contento. E foi o que aconteceu. Veja o resultado final. Sensacional. Esteticamente, era uma paciente de difícil controle, porque era uma paciente que tinha algumas dificuldades na higienização, mas hoje já está apta, muito bem, fazendo uma excelente higiene, muito satisfeita com o tratamento que foi feito. E passando um ar de satisfação, né? Não, veja que realmente tá muito natural o sorriso e ela realmente ficou muito satisfeita. Doutor Rubim, para quem está nos acompanhando o seu raciocínio e as minhas curiosidades, vamos dizer assim, né? Vamos lembrar, o 3024-8676 é o telefone da clínica. Você pode ligar agora. Vai ficar registrado na segunda-feira. O doutor ou a sua equipe vai entrar em contato com vocês. E quem quiser mais detalhes, algum específico desta área, pode usar o www.clinicarubim.com.br. Doutor, dessa pauta que o senhor nos trouxe aqui, implantes para todos, né? Custo-benefício, eu gostaria que o senhor fizesse a abordagem, por favor. Essa questão do custo-benefício é uma questão que surpreende a mim e aos pacientes todos os dias lá no consultório. Porque muita gente vem descrente. Eu não vou conseguir fazer esse tratamento, mas eu vou lá tirar uma dúvida, vou lá fazer a minha avaliação e tal. Então até a gente hoje vai mostrar um caso de um paciente que ele... Sim. Depois ele disse, venham fazer uma avaliação aqui, eu me lembro disso, venham fazer uma avaliação aqui com o Dr. Luiz, porque na Clínica Rubim, porque lá eles vão lhe dar as condições de fazer o tratamento. Então isso é o máximo, é o que a gente realmente quer, que todo mundo tenha acesso. Né? Porque o implante, ele é um tratamento definitivo, ele é um tratamento que, no momento que o paciente coloca os implantes bem colocados, ele vai ter um tratamento para a vida toda. Bem colocado, eu quero dizer o quê? Na posição correta, número de implantes corretos, distribuição dos implantes na arcada correta, preocupações com biomecânica corretas, engrenamento dos dentes, a prótese que vai ser feita. Então isso ele tem, apesar de o investimento ser um investimento não tão baixo no início, se dilui ao longo do tempo. Sim. Então ele tem aí 20 anos para usar uma prótese. Os implantes permanecem os mesmos. E vai trocar essa prótese por uma outra prótese, por mais 20 anos. Então, o que dura tanto? Então, no quesito custo-benefício, o implante é imbatível. Não tem outra técnica odontológica com alto grau de previsibilidade e sucesso, como tem os implantes dentários. Doutor, vou lembrar uma coisa. Seguidamente, no seu consultório, eu vim fazer uma revisão com o doutor. Isso é de bom senso, né, doutor? Sim, mas as revisões, o paciente tem que tirar da cabeça que botou implante, não tem mais doença, não tem mais nenhum problema de saúde bucal, pode abandonar o tratamento odontológico. Isso tem muita gente ainda que acha isso. Não? Isso aí é um engano assim tremendo, né? Porque aí os cuidados têm que ser redobrados. Tem emendas, tem encaixes, tem parafusos, tem próteses. Como é que não vai higienizar? Como é que não vai fazer manutenção disso? Tudo tem que ter manutenção. E eles fazem sorridentes lá e Sim. gostam da atenção que os senhores dispensam sempre numa revisão. Né? E eu gostaria de passar, Paulo, o caso do seu Nilson, Sim. Né, que eu comentei antes. Então é um paciente que colocou 6 implantes,
se livrou da dentadura que ele não aguentava mais, tinha problemas até com o trabalho, onde ele não conseguia mais falar bem com, né, com os seus colegas, né, ele tinha dificuldades de relacionamento. Então botou 6 implantes, vocês estão vendo a estrutura metálica, que em cima vão ser colocados os dentes. E esse é o resultado final dele, já com as próteses colocadas, né, ficou muito contente com o trabalho, e desse paciente a gente tem um vídeo para ilustrar o que a gente está falando. Conversar com o seu Nilson aqui na clínica do Dr. Rubim. Seu Nilson, bom dia. Bom dia. O que o trouxe para a clínica do Dr. Rubim, seu Nilson? Bem, eu fazendo uma pesquisa no mercado, Sim. Embora às vezes preocupado com o custo que podia sair um trabalho desse, né, eu precisava fazer minha ideia era fazer uma prótese sobre implantes, né? E chegando aqui, conversando com o Dr. Luiz, na Clínica Rubim, eu saí satisfeito com os preços, as condições. Eu temia que talvez fosse fora da minha situação econômica, fora bom, meu salário não é suficiente para pagar uma prestação. E foi tudo feito dentro de um orçamento que eu consegui e estou conseguindo. Foi feito o serviço e eu estou satisfeitíssimo com as condições que me foi oferecido e eu achei maravilhosa essa. Eu até imaginava que nem... Pô, não estava nem acreditando que eu poderia acontecer comigo, né? E hoje eu estou muito satisfeito, foi feito dentro daquilo que eu procurava e dentro de valores, dentro de um orçamento, que para mim ficou acessível, né? E a sua mastigação, esse processo tudo, conta um pouquinho para nós. A mastigação, que antes era péssima, eu hoje voltou ao normal, não há nenhum problema, eu posso comer uma costelinha, um churrasquinho, uma carne mais firme, sem nenhum problema. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente parece que renovou-se. Eu me sinto renovado. Que bom, Sr. Nilson. Muito obrigado pela sua participação, um bom dia e até uma próxima oportunidade, Sr. Nilson. Eu que agradeço, né, e poder fazer para outras pessoas que procuram, que queiram vir até uma clínica, não dá para, não vou lá porque é um custo muito elevado, isso não é para mim. Não é bem assim. Não é coisa do outro mundo. Vamos conversar que daqui a pouco, uma clínica como o Dr. Luiz aqui na Clínica Rubim, aqui ele oferece condições para aquele que deseja aí mudar seu sorriso, aí é aqui, não tem, é a melhor ainda. Sempre é oportuno lembrar para quem está nos acompanhando que o telefone da clínica é o 3024-8676, pode ligar agora, ou endereço eletrônico www.clinicarubim.com.br. Doutor, tem 2 assuntos aqui, o custo-benefício, eu acho que o senhor, né, mostrou alguma coisa, mas talvez tivesse mais alguma coisa a acrescentar, mas também durabilidade e garantia dos trabalhos. Que 2 pontos importantíssimos, doutor. Porque assim, o implante dentário ele é tão previsível e ele tem um altíssimo grau de sucesso, é tão grande o grau de sucesso, Sim. É em quase 100%, que as empresas que fabricam os implantes dão garantia do implante. Olha então, aí, doutor. se o paciente, porventura, perdeu o implante, que é uma coisa assim bem difícil de acontecer, Sim. existe um termo de garantia que vem junto com o implante, que a gente fornece ao paciente. Claro que daí o dentista que está atendendo faz um formulário, preenche o formulário e pede o reembolso desse implante que foi perdido. Porque a expectativa é de alta durabilidade. O custo do implante ele é muito baixo se a gente pensar nisso. Porque veja né, a quantidade, né, o resultado disso, o tempo que o paciente vai se beneficiar desse tratamento. Então, realmente, a questão custo-benefício, parece que a gente está puxando, né? Mas não é, realmente está expressando a realidade. Né? É bem isso, é uma questão bem assim pontual desse tratamento. Sim. Que é um tratamento realmente com altíssimo grau de previsibilidade. Quando eu falo isso, é que não dá errado. As pessoas, mas vai dar errado, não vai. Claro que se a gente fizer o uso indiscriminado, sem aquelas atenções
que eu comentei antes, dos riscos, né, averiguar riscos, ver se esse paciente é íntegro, se ele tem problemas de saúde ou não tem, que possam contraindicar a colocação imediata, aí sim, o implante deixa de ser, né, um tratamento seguro, eficaz, com toda, né, o que tem de melhor, e passa a ser um problema. Mas isso é quando a pessoa é negligente, não é o nosso caso. A clínica tem por, né, a base da clínica... É hábito da clínica, norma da clínica. É realmente fazer com que o paciente saia de lá, né, comentando e falando que o tratamento é bom, que funciona, que vai voltar, que vai indicar outro e tal, porque senão não teria uma razão de existir, né? E logo a gente teria que fechar as portas. Não é o caso. Não é. Pelo contrário, né, doutor? A clínica está se expandindo e a gente percebe toda vez que conversa com alguém lá na clínica o grau de satisfação, de contentamento e até mesmo, já ouvi muitas vezes, eu vou indicar para os meus parentes, para os meus familiares, para as pessoas do meu círculo de amizade, o trabalho feito na clínica. Eu acho que um ponto importante também, Paulo, da gente colocar, é que todo o atendimento na área da saúde, ele tem um cunho social. Então, apesar de poder não parecer, quem age de boa fé e quer que realmente o paciente se usufrua desse tratamento, está pensando nisso. Está pensando em promover saúde, está pensando em fazer com que muita gente, não poucas pessoas, né, não a minoria, a maioria tenha acesso a esse tipo de tratamento. E eu espero vocês lá, espero que vocês façam a avaliação e nos procurem. Vale a pena. Vamos lembrar então que é pelo 30 24 8676, ligando agora, né? Fica registrado, na segunda-feira os senhores vão entrar em contato ou ao longo da semana, né? E também o endereço, né, do www.clinicarubim.com.br, onde a pessoa vai verificar vários casos, né, doutor? O que a gente não consegue mostrar aqui, né, Paulo? Sim. Tem mais casos, outras pessoas que foram, né, submetidas ao mesmo tratamento. E às vezes a pessoa vai se identificar, olha, o meu caso provavelmente seja este, aí eu vou procurar o doutor Rubim para fazer. Sim. Nem sempre a pessoa acerta, né, doutor? Claro. Porque o senhor vai fazer o levantamento, aquela preliminar, para depois determinar o tipo de tratamento, né? A indicação, né? Exatamente. Eu acho que nós estamos chegando ao final desse programa, doutor, agradecendo mais uma vez a companhia do nosso telespectador, convidando para que ele no próximo domingo esteja conosco, mas não sem antes lembrar, o 30 24 8676 e o endereço www.clinicarubim.com.br à disposição. A todos um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser.